Olá, pessoal. André Naves falando aqui. Eu sou uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barba castanhos, já ficando escuro, grisalhos, desculpa. Atrás de mim, obras de arte, livros e plantas. Eu estou com um terno preto, camisa cinza e gravata azul marinho. Ao meu lado tem minha amiga Jana. Já já eu vou pedir para ela se apresentar. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para todos vocês. Entrem no site do Diário PCD, pesquisem, interem-se sobre os assuntos. Lá vocês vão encontrar muito material. Tem textos, tem vídeos, tem coberturas, falando sobre principalmente pessoas com deficiência e sobre as questões que as circundam. Isso vale para as pessoas com deficiência e para todo o público interessado. Também inscreva-se no clube de membros do Diário PCD. Vocês não vão se arrepender. Mas agora vamos começar essa conversa. Jana, fala aí de você, por favor. Bom dia, aliás. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Janaína Andrevitz, eu sou uma moça de pele clara, cabelos curtos, com mechas. Estou hoje vestindo um terninho meio marrom, meio cor terra, estou com um colar, brincos, e atrás de mim a parede é meio branca, off-white, assim, meio begezinha, e a porta ali fechada. E, Jana, eu vou te chamar de Jana, tá bom? Fica tranquilo. Fale um pouco mais da sua vida, de você, da sua formação, o que você é, o que você faz, tudo mais. Certo. Eu sou hoje professora de Direito Previdenciário, eu dou aula em algumas pós-graduações, na SMART Paraná, na pós em Joinville, dou aulas, às vezes, palestras, né, para OABs, participo também do grupo da Genial Prev, que lá eu dou aula de RGPS, é um grupo de RPPS, mas eu dou aula de RGPS lá dentro, e é bem bacana essa comunidade. Hoje eu trabalho na Justiça Federal de São Paulo, no TRF3, na parte de uma vara previdenciária de segundo grau, de primeiro grau, desculpa, na segunda vara especializada. E eu já trabalhei no INSS, né, durante 9 anos da minha vida. E sempre eu trabalhei em empresas privadas, mas depois que entrei no ramo de concurso público, estou aí só sendo concursado. E o meu objetivo é ser juíza, né? Vamos ver se eu consigo. Consegue sim, mas me diga uma coisa, Jana, essa sua passagem pelo INSS, por dentro do INSS, te ajuda no seu trabalho numa vara previdenciária hoje? Melhora a sua visão sobre os casos apresentados? Como funciona isso? Sim, melhora, ajuda bastante, né? Porque eu entendo, a gente teve eu tive a opção ali, né, de entender como que funciona por dentro, né? Então, isso faz com que a gente consiga trazer isso para o processo judiciário e tentar mostrar ali, às vezes o INSS quer falar alguma coisa diferente do que ele faz internamente, né? E daí isso faz com que eu ajude o pessoal da vara a entender que como que o INSS quer falar algo diferente aqui no processo, se lá dentro ele faz assim, né? Entendo. Isso é bom e daí acaba ajudando, né, todo mundo ali, principalmente as pessoas que assessoram ali ao magistrado, a tentar mostrar isso, né, e não deixar que venham falar coisas diferentes do que realmente acontece lá dentro, né? Então, às vezes eu digo assim no sentido de você ir contra o seu próprio ato, né, nesse sentido. Tá. E eu imagino que sua atuação como professora também deva se enriquecer, deva melhorar,
dessas experiências que você teve. Daí eu digo de ambas experiências, tanto no INSS quanto na vara, né? Sim, sim, ajuda bastante, né? Os alunos trazem bastante casos concretos, difíceis, e a gente acaba trabalhando esses casos em tese, né? Não resolvendo aquele fato, mas trazendo aquele problema para ser dialogado na sala de aula, fazer todo mundo pensar, né, sobre aquele tema, sobre aquele problema, como que a gente pode tentar resolver, né? E fazer todo mundo pensar ali naquele assunto. Isso é muito enriquecedor para todo mundo. A gente aprende, eu falo assim, como professor, eu aprendo muito mais do que eu ensino. E isso Sim. é muito bom. É a parte que você olha para as pessoas e você aprende, e você troca esse conhecimento. Vocês Exatamente. constroem conhecimento juntos. Mas me diga, Jana, a gente estava conversando um pouco antes sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Você poderia falar um pouco mais sobre ela, especificamente sobre ela? O que é a aposentadoria da pessoa com deficiência e quais os principais requisitos? Como conseguir essa aposentadoria, por favor? O meu foco, hoje eu sou chamada bastante para dar aula sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente tem a aposentadoria por tempo e a aposentadoria por idade, né? Tá. A aposentadoria por tempo, antes disso, ambas precisam passar por uma avaliação biopsicossocial, tá? Para deixar isso bem claro já desde o início. Que a gente já vai conversar sobre A ela. gente vai conversar sobre isso. A aposentadoria por tempo, ela depende do grau da deficiência para ela saber qual é o tempo necessário para ela aposentar. Já a aposentadoria por idade, ela precisa ter 15 anos como pessoa com deficiência, né? E preencher os demais requisitos, que é a idade, acaba diminuindo um pouco da idade normal, da aposentadoria normais, né? Tem que hoje é 62 para mulher, 65 para homem, na aposentadoria por idade, ela acaba caindo para 60 para homem e 55 para mulher. Então, acaba já tendo uma redução bem boa da idade, né? Aí para ela conseguir aposentar um pouco mais cedo. E na aposentadoria por tempo, aí tem as diferenças de grau e de tempo, tanto para homem quanto para mulher, né? Aí, a depender do grau, a gente vai ter vários tempos aqui de contribuição, tá? Então, a gente vai ter, se o grau for leve, a mulher vai precisar ter um tempo de 29 anos. E o homem, a mulher 28 anos e o homem 33 anos. Se o grau for moderado, a mulher vai precisar de 25 anos e o homem 29. E se o grau for grave, a mulher vai precisar de 20 anos e o homem de 25 anos de tempo de contribuição. Para o INSS, né, e nos regimes próprios, precisa ter pelo menos 2 anos como PCD, ou ser PCD na data que implementa os requisitos, ou na data que você requer a aposentadoria. Tá? Os demais tempos podem ser convertidos para pessoa com deficiência. Então, eu posso ter me tornado uma pessoa com deficiência no meio do meu caminho, né, laboral, por algum motivo, por uma doença, por um acidente, né, qualquer motivo que tenha feito com que essa pessoa se tornasse uma pessoa com deficiência, e esse tempo anterior, que ela não era pessoa com deficiência, pode ser convertido para tempo com deficiência. Mas essa conversão só ocorre na aposentadoria por tempo. Na aposentadoria por idade, não. Por quê? Porque a aposentadoria por idade, você precisa, independe do grau, né? Então, você tem que ter 15 anos como PCD mesmo. Tá. E aí, ambas precisam da avaliação biopsicossocial, né? E como que faz essa conversão do tempo? A conversão só vai acontecer depois que a gente fizer a avaliação social, né, para saber qual é o grau. Mas aí tem uma tabelinha, né, que o decreto 3.048 traz da conversão, né, que daí você converte de 29 anos para o grau que precisa, ou do 30 anos para o grau que precisa, mulher, 35 para o grau.
daí tem uma tabelinha ali, daí vai converter. Perfeito. E como que são definidos esses graus? Então, o grau é definido por uma perícia, né? A perícia biopsicossocial, que ela vai passar por uma avaliação médica dentro do INSS e por uma avaliação social, né, com a assistente social. Preciso fazer uma avaliação biopsicossocial, tá? E nessa avaliação, a pessoa... existem 41 atividades divididas em 7 domínios, tá? E daí ela vai ter que responder, né, essas 41 atividades em forma de perguntas que o perito irá realizar para elas. Tá? E nessa mesma perícia também, o perito vai fixar a data provável do início da sua deficiência através dos documentos que ela leve. E esses documentos podem ser qualquer documento, não precisa ser necessariamente médico, pode ser documentos, às vezes até de escolas, quando as pessoas ainda estudavam em escolas que eram escolas segregadas, né, e que tinham turmas especiais, né, que eram ditas assim antigamente, e que eram separadas das demais crianças. Então, às vezes, aquela matrícula lá em sala especial, em turma especial, em escola especial, né, veio com esse termo mesmo, né, especial. Então, se isso trouxer convicção ali do perito, ele pode fixar a data da deficiência nessa data. Isso é importante, né, porque delimita qual é o tempo, né, de contribuição que essa pessoa tem como pessoa com deficiência. Então, nessa perícia, ele faz essa avaliação pretérita. Então, não precisa ser também documentos médicos contemporâneos ao fato. Às vezes ela pode ter hoje esse diagnóstico, né, de um impedimento de longo prazo, alguma coisa assim, mas que com exames, que com os médicos ali conversando, conseguem retroagir essa data dizendo que é desde o nascimento, ou que é desde um tempo pretérito, né? Ou às vezes a pessoa passou por alguns exames, alguns médicos lá na infância, e esse médico o acompanha até hoje, ele pode também atestar hoje que a deficiência começou lá atrás. Então, tem bastante meios aí de provas para conseguir essa data provável do início da deficiência, né, desse impedimento de longo prazo, que é o médico quem define esse impedimento. O impedimento é o CID, né, mas o CID só por si não, que é um critério biomédico, já está bem ultrapassado e não define mais se a pessoa é ou não pessoa com deficiência, né? Então, precisa fazer essa avaliação para ver quais são as suas barreiras e quanto que essas barreiras impactam na vida dela, né? E a depender dessa... Por que, Jana? Desculpa, só te interromper um segundo. Todos os grupos minorizados, vulnerabilizados, já foram reduzidos a CID. Em algum momento da história, todos eles já foram. As mulheres já foram tidas com capacidade mental menor, a população LGBT já foi qualificada como doente mental, os negros já estiveram em zoológicos. Olha o nível de barbaridade da nossa sociedade, né? Nossa, nem fale, doutor. Meu Deus, é triste, né? Então, reduzir uma deficiência a um mero CID, mero aspecto médico, é errado. Nossa, totalmente errado, né? Não, fala, por favor. Tem muitos alunos, assim, ou pessoas, às vezes, que me encontram no Instagram e vêm me perguntar, mas fulano de tal, tem CID tal, ele é PCD? O que eu respondo? Eu respondo, eu não sei. Né? Porque eu não tenho como saber, né? A gente tem que fazer uma avaliação, né? Com as barreiras, essa avaliação biopsicossocial, para saber qual é o nível de barreira que ela enfrenta, qual é o nível que ela enfrenta ali para poder, e não é só no local do trabalho, né? Tem gente que acha que é só no local do trabalho. Não, gente, na vida como um todo, né? Por isso que eu falo que a perícia da pessoa com deficiência da aposentadoria, ela é uma aposentadoria linda até, ela chega a ser bonita, mas ela é invasiva, ela invade a privacidade da pessoa, porque ela vai falar
no seu contexto geral, né? No seu dia a dia, né? Então, ela avalia tudo, né? Tudo mesmo, gente. Ela chega a avaliar até a parte sexual da pessoa, né? E quando chega nessa parte ali, as pessoas travam, né? E acabam não falando muita coisa ali pro perito. Então, ela vê tudo, gente, tudo mesmo. Ela é bem invasiva, ela invade a privacidade. Você poderia dar alguns exemplos? Porque eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu mesmo, não conhece todos esses meandros. Então, como eu ia dizendo ali, ela tem 41 atividades, né? Dividida em 7 domínios. Então, assim, e tem mais, né? Esses domínios, eles vão impactar também com todos os fatores ali de ambiente, tá? Então, dependendo ali do domínio que a pessoa tá passando, ela tem esses impactos ali com os domínios, tá? Também tem o domínio mais sensível a depender de cada deficiência. Tá? Então, cada deficiência, ali, seja ela motora, visual, intelectual, sensorial ali, tem um domínio que impacta mais e domínio que impacta menos. E cada uma tem pelo menos dois domínios de impacto, tá? Então, eu vou falar um pouquinho desses domínios para vocês poderem entender. Tipo, no domínio, a pessoa tem uma deficiência auditiva. Os domínios que mais impactam, que são mais sensíveis para ela, é o domínio da comunicação e da socialização. Tá? Do intelectual ali, quando ela tem uma deficiência intelectual, cognitiva, mental ali, o que mais impacta é a vida doméstica e a socialização. Na motora é a mobilidade e os cuidados pessoais. E quem tem uma deficiência visual é a mobilidade e a vida doméstica. Então, a depender desses domínios que impactam mais, essa pontuação ela pode ser ponderada depois também. E a gente fala um pouquinho mais tarde. Tá? Mas vamos ver ali. Daí, como eu estava falando, né? São 7 domínios, tá? Dentro dessa avaliação. Então, nós temos o domínio sensorial, o domínio comunicação, o domínio mobilidade, o domínio cuidados pessoais e o domínio vida doméstica, tá? Daí, temos também o domínio da educação, trabalho, vida econômica, e o domínio socialização e vida comunitária. Então, vocês viram que tem, assim, muito domínio. Cada domínio tem algumas atividades. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o domínio sensorial ali, que nessa avaliação o pessoal preferiu colocar só o observar e o ouvir, porque eles entendem que são os dois domínios sensoriais que mais impactam na vida de todo mundo, de qualquer ser humano, tá? Só que o observar, por exemplo, né, não é só o olhar ali, o ler um livro, como que ele enxerga, se ele usa óculos, não é só isso, tá? É muito mais que isso, né? Se ele precisa, quando está com o papel na mão, precisar de uma lupa. Sim. Se ele está num parque observando as crianças ou observando outras pessoas, ele precisa ficar mais próximo para ele poder reconhecer quem são aquelas crianças, ou se ele reconhece. Se ele vai num show, por exemplo, ele prefere ficar mais à frente para poder reconhecer as pessoas que ele está observando ali, ou ele pode ficar um pouquinho mais atrás, porque é melhor, é mais confortável, né? Então, esses estímulos visuais que são analisados ali pelo perito, né? Se ele precisa de alguma adaptação para poder enxergar melhor, ou ele não vai em shows porque não adianta, ele não consegue ficar ali naquele ambiente porque ele tem uma dificuldade de ficar ali observando, que isso incomoda a luz, né? Às vezes daqueles shows, aquelas luzes que ficam piscando, incomodam muito, daí não consegue ir por causa disso, ou ele prefere, às vezes ele está no computador, mas ele prefere que a luz seja mais baixa, porque aquela luz impacta demais, ele prefere sair mais de manhã, porque a luminosidade é melhor, ele prefere sair mais à noite, porque a luz é menor. Então, são essas coisinhas assim que são analisadas e são observadas, e daí vão impactar na vida da pessoa. Sei, perfeito.
Mas, Jana, é o seguinte, essa perícia já está bem difundida, porque a gente vê todo mundo falando de CID, perícia médica, e essa outra, ela é feita, como é que é? No INSS ela é feita, sabe? Apesar de todas as reclamações, eu ainda acho que essa perícia, o melhor local de se fazer ainda é dentro do INSS. Tá? Na parte quando a galera vai para o Eu judicial... posso falar uma coisa, Jana? Pode falar. Muita gente reclama do INSS, eu preciso fazer um reconhecimento aqui. Às vezes, eles tiram leite de pedra, porque o INSS também é muito precarizado, pouco estruturado. Então, não adianta só reclamar do INSS, a gente precisa ver quais as causas que levam a isso. Exatamente. Mas Existem alguns erros do INSS também? Existe, mas, assim, olha, eu, como pessoa com deficiência, eu acho que tem uma meia-culpa das pessoas com deficiência também na hora de realizar essa perícia. A chave virou para mim, para eu falar sobre esse assunto, quando eu conheci o meu atual marido. Né? Eu tenho muitas dificuldades para pôr sapatos, meias, sentar ao chão, né? Eu tenho uma deficiência física. Então, quando eu estava bem no início de namoro, e eu estava tentando colocar um tênis e não estava conseguindo e tal, eu olhei para ele e falei assim, poxa, você não vai me ajudar? Você está vendo aqui que eu estou precisando e tal? Aí ele olhou para mim e falou assim, agora que você pediu, eu vou te ajudar. Eu não sei como te ajudar se você não me pedir. Não tem como adivinhar. Isso é muito importante, é verdade. E é muito verdade. A hora que ele falou isso para mim, caiu a ficha, sabe? Rodou a chavinha. Eu falei, nossa, é verdade. Como é que ele vai saber do que eu preciso se eu não falar? Como é que ele vai saber qual é a minha dificuldade em determinada tarefa se eu não explicar, né? E daí eu pedi desculpa para ele, lógico, né? E daí a gente ali, ele me ajudou, a gente saiu e foi tudo bem, o dia e tal. E hoje ele é meu marido, né? Depois disso, assim, ele foi... Eu era uma pessoa que era solteira convicta e acabei casando. Então, ele foi me mostrando que vale a pena, né, ter uma convivência adulta. Então, eu agradeço muito e eu melhorei muito como pessoa com deficiência ao lado dele também. Porque daí eu comecei a entender que a gente não tem que ter vergonha de ser pessoa com deficiência, como é enraizado, né, tem essa raiz aí do passado, né? Então, eu comecei a mudar muito depois disso também. E daí eu comecei a estudar essa perícia. E comecei a ver que muitas coisas, as pontuações que os peritos dão ali é uma pontuação objetiva, né? Por exemplo, a gente tem 4 pontuações nessa perícia: 25, 50, 75 e 100. O 25 a gente vai ganhar se a gente precisar de ajuda de terceiros nessa tarefa. Pelo menos 2 pessoas. Né? Então, tem que ter... Por exemplo, vou dar um exemplo de um cadeirante que mora no morro, que obviamente não tem acessibilidade para ele descer com a cadeira de rodas, para daí ir para o seu local de trabalho. Né? Então, ele precisa de pelo menos 2 pessoas para descer o morro. Pelo menos nessa parte do deslocar-se, ele vai precisar de que alguém pegue a cadeira de rodas e outra pessoa pegue ele no colo, desça o morro com ele e coloque ele lá na rua, lá para ele poder se deslocar, daí pegar o ônibus, ou pegar o seu carro, alguma coisa assim. Daí vai depender, né, do que tem ali, e ele ir para o trabalho. Então, a gente consegue entender que no deslocar-se para essa pessoa, ela precisa de pelo menos 2, ela tem muitas barreiras a ser enfrentada. Então, ela vai partir de pelo menos 25 pontos ali. Porque ela, no deslocar-se, tanto para chegar ao trabalho e depois para chegar em casa, ou para ir para ela sair da casa dela e ir para qualquer outro lugar, ela sempre vai precisar de alguém que desça a cadeira, porque ela não tem acessibilidade. Tá? Então, o impacto da barreira ali é muito grande para ela. Então, ela vai, pelo menos, ser com 25 pontos. Diferente de uma outra pessoa que é cadeirante que mora num prédio ou numa casa que tenha total acessibilidade e que, independente dela ter carro ou não, ela consegue sair sozinha e pegar o ônibus, por exemplo, também vão pegar na mesma circunstância de pegar ônibus. Tá? Então,
esse impacto de deslocar-se dela é bem menor do que o outro, tá? Então, é isso que é avaliado, são essas diferenças, esses impactos das barreiras aí que são avaliadas. Então, e o critério é objetivo, né? Agora, esse mesmo cadeirante que mora no morro, se ele não falar isso para o perito vai saber que ele tem essa dificuldade? Então, daí, esse o ponto. As pessoas com deficiência têm que chegar e mostrar para o perito e falar para o perito das suas dificuldades. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não, mas será que eles não falam porque eles não sabem que precisam falar? Pode ser também, pode ser isso também. Uma falta de conhecimento. Por isso que nas minhas aulas, quando eu dou aula sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, sobre a perícia em si, eu sempre falo para os meus alunos, peguem essa portaria 1 de 2014 e façam no escritório as perguntas do cliente de vocês. Façam ele falar pela primeira vez sobre o assunto. Ah, mas eles ficam bravos, eles saem chorando. Que bom, deixa ficar bravo, deixa ele chorando. Pelo menos quando ele for fazer a perícia lá, ele vai estar menos impactado. Sim. Né? E vai qual ficar mais... a portaria? É a portaria 1 de 2014, lá do INSS. A portaria interministerial AGU, MPS, MF, SD, SEDH, MP, número 1 de 2014. Perfeito. Tá? Então, assim, essa portaria, ela está amplamente divulgada aí, só colocar no Google, o Google já fala ali para a gente, né? E é só baixar e pode realizar ali. Ali tem as 41 atividades divididas já em 7 domínios. Tem outros formulários que são importantes e que se conectam entre si. A gente não pode deixar de fazer essa conexão, né? Então, tem uma parte ali que é uma parte só médica mesmo, que são as disfunções que o médico tem que anotar no corpo da pessoa, todas elas, né? Pode ser mais de uma, e que vai impactar aqui depois nessa pontuação, tá? Mas voltando à pontuação ali. 50 pontos, então a pessoa vai receber se ela adapta e se ela precisa de ajuda de terceiros para realizar a tarefa ou uma parte da tarefa, ou mesmo esse terceiro seja só para supervisionar, tá? Vamos pensar numa pessoa que precisa andar de ônibus, né? Mas que não pode ir sozinha porque tem medo porque pode cair, né? Tem uma insegurança ali no andar e ela pode cair. Então, às vezes, ou ela pode ter, às vezes, algumas doenças psiquiátricas, né? Que ela pode entrar em pânico no meio da multidão, ou ter algum outro tipo de... Ela até sai, mas ela não pode ir desacompanhada, porque senão vai faltar segurança para ela. Então, ela vai ganhar 50 pontos sempre que ela precisar de um acompanhante para fazer qualquer tarefa, ou mesmo que seja de supervisão, tá? Às vezes a pessoa está ali aprender, vamos pensar assim que ela está ali reaprendendo a escovar os dentes, às vezes as pessoas têm que ajudar ela pelo menos a colocar a pasta de dente ali, mas o resto ela faz sozinha, ou ela está ali cozinhando, mas pode se cortar, porque vamos pensar que ela acabou de se tornar uma pessoa com deficiência com visão monocular, e daí fica alguém ali supervisionando para ver se ela vai conseguir cortar os alimentos ali até ela se adequar ali àquela nova ambientação. Então, naquele período ali, ela vai ganhar 50 pontos, porque ela precisa de alguém ali para supervisionar ou para cuidar ali, para ajudar. Ou ajudar, né, às vezes, em alguma parte da tarefa, tipo do vestir-se. Eu tenho muita dificuldade para pôr sapato e meia. A gente fez uma adaptação aqui em casa, mas às vezes eu estou fora de casa, a gente viaja para, né, para dar palestras e tudo mais, e eu preciso sempre que o meu marido vá comigo para ele poder me ajudar a pôr os sapatos, por exemplo, né? Porque eu não vou conseguir colocar sozinha. Então, eu vou ganhar 50 pontos no vestir-se, porque eu sempre vou precisar de alguém que me ajude a pôr os sapatos em algum momento do dia ali, tá? Sim. Então, são exemplos assim que eu dou, né, para a pessoa entender que é critério objetivo. Só que se eu chegar lá na perícia, na hora que o médico perguntar como que é o vestir, se é tudo bem, é tudo certo, eu faço sozinha,
Ele vai... Como é que ele vai me dar 100 pontos e não em 50, né? Ou se eu falar para ele que eu adapto, eu tenho que falar para ele que eu adapto, que eu faço de maneira diferente para ganhar 75. E 75, às vezes, a gente usa alguma adaptação para facilitar a vida, para melhorar essa atividade, ou se eu faço mais lentamente, sem adaptação nenhuma, mas é mais lento, tá? Porque para ganhar 100 pontos, o PCD só vai ganhar 100 pontos se ele fizer igual às pessoas que não são pessoas com deficiência. Só que essa igualdade tem que ser comparada com uma pessoa da mesma idade, mesma instrução, tá? Não pode ser de instruções diferentes, por causa do nível de conhecimento, né? Porque, em tese, as pessoas acham que tem ali, né, para ter esse nível de instrução, e ela tem que fazer em segurança. Sim. Na mesma velocidade. Então, para ganhar os 100 pontos. Então, se ela faz mais lentamente, ela também está adaptando aquele movimento. Se ela faz diferente, também está adaptando, né? Eu sempre dou um exemplo que impactam as pessoas, tem uma parte ali que é cozinhar, né? Se você cozinha. Tem, assim, alimentos mais fáceis e depois o cozinhar, né? É fazer lanches e cozinhar. Nós vamos pegar o cozinhar, que precisa da panela, ver o fundo da panela, vamos pegar um macarrão, um arroz, né, para fazer. Pense num cadeirante cozinhando. Alguém já viu alguma casa adaptada para um cadeirante cozinhar? Sim, entendo. É muito difícil, não é? Ele vai precisar ou de alguém para ver o fundo da panela, ou ele vai comprar aquelas panelas que fazem sozinha. Não tem outra panela que faz sozinha? Isso. Então, para ele, essa panela é uma adaptação do cozinhar. Entendi. Para mim, é um supérfluo. É um luxo. Mas para ele, é uma adaptação do cozinhar. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que levar para a perícia, para falar para o perito. Ou seja, a forma como a gente explica as coisas para o perito vai determinar se nós acabamos tendo direito ou não. Exatamente. Exatamente. Porque, afinal de contas, o perito não é adivinho. Exatamente. Você pegou o X da questão. As pessoas não são adivinhos. Nem quem mora com a gente. Imagine dois estranhos que estão nos conhecendo pela primeira vez. O seu marido precisou falar, não posso te ajudar enquanto você não pedir. Como um desconhecido acha que ele vai saber? Realmente. Mas, Jana, foi um prazer. O seu sorriso é maravilhoso. Você é super simpática. Falou sobre um assunto super importante, mas nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Então, queria que você deixasse um recado final para todo mundo, ou falasse alguma coisa que você quis falar, ou deixasse para todo mundo essa mensagem que essas pessoas precisam buscar os seus direitos e precisam aprender a se comunicar. Mas, antes disso, eu tenho uma última pergunta. Eu queria insistir num ponto. Você não acha, Jana, que essa portaria ou essa postura do INSS deveria ser, de alguma forma, melhor divulgada para que as pessoas soubessem que elas precisam falar, que elas precisam responder? Você não acha que devia ter um programa de divulgação, de conscientização, de comunicação, ou até mesmo de educação sobre isso? Eu acho que falar sobre pessoas com deficiências tudo deveria ser mais divulgado, né? Mais explicado dos seus direitos, mas acho que enquanto ainda existir muito preconceito, muito capacitismo, e tem uma coisa bem importante também, André, é que as pessoas, às vezes, mesmo que elas façam a perícia, ou elas, nitidamente a gente vê que ela tem as barreiras e tudo mais, ela não se considera pessoa com deficiência. A própria pessoa com deficiência tem vergonha de falar que é.
Ou seja, ela é capacitista com ela mesma. Porque ela não se vê como pessoa com deficiência, né? Eu vejo isso muito nos regimes próprios, dentro que sofrem muito preconceito se declararem pessoas com deficiência. Eu mesma já ouvi tipo de coisa assim, lá vai ela se usufruir do seu privilégio. Sei. Né? Então, assim, a hora que a pessoa com deficiência começa a ouvir esse tipo de coisas, ela acaba meio que se escondendo. Né? Tem muitas pessoas com deficiências que entraram no serviço público antes da lei de cotas para pessoas com deficiências e depois nunca se declararam como pessoas com deficiência. E às vezes, se declararem, já começam a sofrer bullying. E aí isso acontece na empresa privada também. Tá? Então, assim, enquanto as próprias pessoas não se conscientizar que ser pessoa com deficiência não precisa ser algo ruim, algo penoso, algo maléfico, como alguém fala, né, às vezes por aí, isso não vai mudar, né? E não vai adiantar ter conscientização ou ter explicações, porque vai entrar por um ouvido e ser pelo outro, né? Mas eu concordo com você. Tudo que é referente à pessoa com deficiência deveria ser mais explanado, mais explicado, mais divulgado, né? Para que as pessoas entendam que ser pessoa com deficiência é só uma característica. Não é uma condição, né, assim, de um ET, né, de extraterrestre. Isso. Mas agora, Jana, a gente chegou no final do nosso programa. Então, a palavra é sua, por favor. André, eu quero agradecer pelo convite, né? É uma maravilha estar aqui com você conversando sobre um assunto tão delicado e tão bacana, né? E o que eu tenho a dizer para o pessoal se aceitem como são, isso independente de ser pessoa com deficiência ou não, porque a partir do momento da aceitação, tudo flui melhor na vida. Então, acho que isso que eu quero dizer, a hora que a gente se aceita como a gente com as nossas imperfeições e com as nossas perfeições, porque ninguém é perfeito e ninguém é imperfeito totalmente, né? Todo mundo está aqui nesse mundo para aprender e para corrigir as suas falhas, né? Ou tentar corrigir da melhor maneira possível. E todo mundo não é capaz de fazer tudo de tudo, e nem saber tudo de tudo. Então, é isso que a gente tem que entender. Independente de ser pessoa com deficiência ou não, todo mundo tem limitações. Tá? Então, é isso que eu quero que as pessoas enxerguem, independente da sua condição de ser ou não pessoa com deficiência. Então, pessoal, agradecendo demais a Jana, mais uma vez, gostaria de me despedir de vocês, convidando todos para assistirem esse e os outros episódios do Vozes pela Inclusão, que vão ao ar sempre às terças-feiras, às 8 da noite, que ficam disponíveis lá na página do Diário PC. Tchau, pessoal!